Pátria, definida como o país em que se nasce e ao qual se pertence como cidadão. Sua terra, costumeiramente considerado pelos seus filhos como o melhor lugar para se viver, onde há fortes questões identificatórias e a essência primordial de um indivíduo. Seja muito bem-vindo ao podcast Oliver Talk. Meu nome é Stephanie Ferrari e no assunto de hoje eu vou fazer com que você deseje se orgulhar em ser brasileiro. Mas antes de começar, não se esqueça de assinar agora o podcast Oliver Talk. É tudo junto, viu? No Spotify, no iTunes, SoundCloud e Deezer, ou no seu aplicativo de podcast favorito do Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, também não se esqueça de assinar e ativar o sininho, porque você sabe, né? O único responsável em ajudar o crescimento de conteúdo de direita é você. Mas agora, vamos ao que interessa? A identidade nacional é fundada na consciência histórica, transmitida e reforçada de geração em geração, bem como nos valores tradicionais que essa história incorpora e simboliza. Pense na sociedade como uma grande família, onde a pátria seria a figura parental e os seus cidadãos seriam os filhos. Com essa analogia, é possível recordar que as diferenças de opinião só não dilaceram completamente as boas famílias, porque elas entendem haver algo que deve as manter unidas em um conjunto. Da mesma maneira, a Liga da Pátria deve considerar não somente um eu nacional, mas um nós nacional, estabelecida através da sensibilidade patriótica. Atualmente, vivemos em um contexto em que sofremos ao longo dos anos a Revolução Cultural Gramsciana. Ela se apossou de boa parte do Sistema Nacional de Ensino, dos movimentos culturais, da própria política legislativa e, em menor escala, de outras esferas mais silenciosas da sociedade, mas que atuam militarmente em função do monopólio do multiculturalismo dissolvente de ideias, de valores, de crenças e da moral. Esta batalha cravada ferozmente pela esquerda intelectualizada buscou seduzir ideias rasas, apagar conceitos primordiais, dissolver vínculos e extinguir as referências básicas, substituindo por um novo conceito de nacionalismo, que meramente consiste na síntese de ódio, militância e aliciamento de inocentes. A luta diária que a direita brasileira deve travar consiste em estimular a inteligência crítica, visando empenhar-se na capacidade de apreender a verdade, ou seja, de assimilar mentalmente a realidade apresentada com o discurso explícito que é submetida. A potência de conhecer a verdade pode ser por qualquer meio, mas a condição de abarcar com profundidade aquilo que foi lido ou escutado deve ser objeto de estudo e de estímulo dentre as habilidades de um indivíduo. Ser de direita e ter uma cosmovisão conservadora é motivo de julgamento para boa parcela dos politicamente corretos, que somente dão valor às repetições dos papagaios de asneiras. A tentativa de refutar mentiras ou de defender o ponto de vista ideológico contrário assume um olhar desconfiado da trupe vermelhinha e, ao final, sentenciam-nos sem critérios ou argumentação plausível, invocando ainda narrativas imersas em gritarias e ofensas. Não adianta se aliar a quem planeja te apunhalar pelas costas. Sinto muito. Não confunda divisão com subtração. A pátria se faz unida quando seus filhos trabalham em cooperação e não quando trabalham com rivalidade ou em oposição ao que é benigno para depois simplesmente celebrar os fracassos do oponente.
Não confunda a justiça com uma arbitrariedade camuflada de isonomia. O verdadeiro sentimento nacionalista, de orgulho e brio, raia da sabedoria em dosar de maneira habilidosa sua tolerância e sua severidade em função do que é justo. É enaltecer a história sem se permitir ser enviesado por discursos emburrecedores. É se unir aos seus iguais e ver florescer o que de mais belo temos em nosso povo, em nosso território e em nossa alma. O artista, ao publicar suas criações, simplesmente liberta-se delas. A relação dele com a obra pronta é de total independência. Muitos movimentos, inclusive os que acusam de divisão, não estão nem aí com o legado. Estão em contrato temporário com o futuro do Brasil. E somente se aproveitam da plateia que lota o teatro por agora. Depois, quando a repetição vazia não impactar mais, entregarão os crachás e o figurino da peça fracassada, vivendo das glórias e nostalgias do passado. A população, pelo contrário, ao ser protagonista da sua própria história, usa o poder civil emanado pelas suas crenças reais e não mais utopias. Constrói, modifica, reergue. Assim, é capaz de lembrar com orgulho e sem vaidade do que construiu. É capaz de olhar para frente com a esperança de que seus netos esbanjarão todas as conquistas da sua luta. É saber que a sua terra lhe retribui todo o empenho apostado nela, quando em qualquer parte do mundo pode se ecoar sem nenhuma vergonha. Eu sou brasileiro. E esse foi mais um podcast do Oliver Talk. Mas se você gostou, já sabe, né? Curta, comente e compartilhe para que a gente consiga alcançar um número maior de pessoas. E se você quiser me acompanhar nas minhas redes sociais, basta pesquisar por Tef Ferrari no Twitter ou no Facebook. Até mais!